Na Centro-Sul Entrevista, eu sou o Márcio e hoje estamos recebendo uma presença muito ilustre e muito mais do que isso, nos nossos estúdios da Centro-Sul. Falo hoje com Luciano Elias. Luciano foi nosso gerente da Copa do Mundo do Brasil, as Olimpíadas, mas mais um momento agora importante para nós, a Copa América acaba de se encerrar no Brasil há poucos dias atrás e nós tivemos aqui à frente desse trabalho o Luciano Elias, inclusive uma capa lá na Zero Hora, que é uma matéria tão importante, quem é o gaúcho que está à frente da Copa América. Luciano Elias, nos conhecemos há um tempo, seja bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, Márcio, é uma alegria poder estar aqui conversando contigo, trocando algumas ideias sobre esse universo esportivo e principalmente esse universo de mega eventos e da gestão esportiva, né? Da alta gestão esportiva, principalmente no Brasil. Então é um prazer poder falar contigo e com todos aqueles que estão nos acompanhando. Luciano, tem esse trabalho aí a nível nacional que a gente está vendo aí, logo mais tu vai falar um pouco sobre a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, sobre as Olimpíadas, a Copa América, mas o que mais me surpreendeu que esse gaúcho que está tomando o Brasil, e a gente vai falar no final o mundo, porque o mundo já está de olho no trabalho que o Luciano vem fazendo, me falaram e me falavas também sobre a tua trajetória em Camaquã. Tu és camaquense? Não, eu tenho parentes em Camaquã, eu sou porto-alegrense, né? Eu tenho ainda família em Camaquã e trabalhei por um período, foi do ano de 1998 ao final de 2001 em Camaquã, exercendo algumas atividades profissionais relacionadas ao esporte. Então a carreira iniciou em Camaquã? A carreira após a formação, de fato, sim. A gente começa a trabalhar um pouco antes, né? Eu também fui atleta de futsal, então eu sempre tive um vínculo com o esporte. E aí a minha primeira experiência, digamos, as primeiras experiências profissionais de fato, depois de formado, foi em Camaquã. É interessante o pessoal da Centro-Sul é esse conglomerado de 17 municípios que nos acompanha aqui na volta, saber então, olha só, olhando a Copa América, assistindo lá alguém da região. Então depois fosse embora de Camaquã, seguindo para onde? Então, eu retornei a Porto Alegre, retornei ao Internacional, foi a minha segunda passagem no Esporte Clube Internacional, aí na função de preparador físico do futsal, e em seguida migrei, né, para a área da gestão esportiva, que é o que eu faço até hoje, e passei por diversas situações, fui gerente de futebol de clubes de Série A no estado do Rio Grande do Sul, fui diretor de competições na Federação Gaúcha de Futebol, fui, depois disso, como tu já falasse, fui gerente geral da Copa do Mundo. Como aconteceu? Vamos falar um pouquinho da Copa do Mundo, que era o sonho de ter uma Copa do Mundo no Brasil, e na verdade foi um sucesso a Copa do Mundo no Brasil. Como foi estar ali à frente da Copa do Mundo? É uma experiência fantástica, esses eventos, né, que são os maiores eventos esportivos do mundo, tanto a Copa do Mundo, que eu fui gerente do estádio, pelo Comitê Organizador Local FIFA, e também nos Jogos Olímpicos, vou expandir um pouco, eu também fui gerente geral de sede esportiva, são experiências fantásticas, isso na verdade é o ápice de quem trabalha com gestão esportiva, está à frente de grandes eventos como esse, e entender toda essa mecânica, tanto da organização quanto da execução dessa operação, que é uma operação muito complexa, envolve a entrega de muitas áreas operacionais, são em média em torno de 40 áreas funcionais trabalhando para esse evento dar certo, então a gente pode aí relacionar áreas como competições, área médica, limpeza, segurança, marketing, brand protection, segurança, enfim, são inúmeras áreas onde cada uma tem um planejamento específico, e eu então, na função de gerente geral, eu fazia a integração desse planejamento para que essa engrenagem toda desse certo. Eu estava como diretor de competições na Federação Gaúcha de Futebol quando recebi uma sondagem, e aí então participei de um processo seletivo no Rio de Janeiro, e é onde tive a felicidade de passar, e aí então ingressei nesse universo. E aí depois da experiência como gerente geral do Beira-Rio, eu fui então para os Jogos Olímpicos, onde fui gerente geral de sede esportiva, no caso foi o hóquei sobre grama,
um esporte que para nós não é muito familiar, mas é o terceiro esporte mais praticado no mundo. É um esporte maravilhoso, eu não conhecia, mas é um esporte maravilhoso. Foi um desafio para você. Então, essa é uma curiosidade que as pessoas normalmente têm, né? O gerente geral, ele tem sempre um gerente de competições que responde a ele. Então, o meu entendimento específico sobre a modalidade, ele não era tão necessário, porque eu tinha uma pessoa expert no esporte, e era um brasileiro que, para nossa felicidade, ele, ao terminar os Jogos Olímpicos, passou num processo seletivo e hoje está na Suíça, é o diretor de competições da Federação Internacional de Hóquei sobre Grama. Então nós temos isso, né? Na gerência geral nós temos gerentes específicos que respondem a nós para fazer a entrega da sua área funcional. E agora, mais recentemente, fui chamado aí às pressas, como todos nós brasileiros que trabalhamos nesse evento Copa América, para fazer essa entrega, essa realização e a organização do evento muito rápido. Eu vi uma postagem sua, te sigo no Instagram também, onde tu falavas sobre justamente isso, de que a Eurocopa se dava de uma organização durante tanto tempo, enfim, não lembro exato, pode colocar, e vocês tiveram 10 dias para organizar a Copa América. Então, fala para nós desse desafio, como foi? Na verdade, todos os eventos esportivos que envolvem tanto clubes de países diferentes, né, como Libertadores, quanto seleções de outros países, eles exigem aí em torno de 4 anos de organização. Começa com a área de arquitetura, com todas as premissas dos estádios, a parte de engenharia, depois as áreas funcionais vão começando a fazer os seus planejamentos. E nós recebemos a Copa América para uma realização, como tu bem falaste, em pouquíssimos dias, né? 10 dias mais ou menos. Muito diferente de todos os outros eventos que a gente planeja com muita antecedência, testa, faz evento teste, faz exercício de prontidão operacional, faz uma série de atividades para chegar no resultado de excelência. O que nós tivemos de benefício em relação a isso é que nós temos um legado do conhecimento muito grande no Brasil, com pessoas que fizeram parte dos Jogos Pan-Americanos, das Copas das Confederações, da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos, da Copa América anterior que foi realizada aqui. E essas pessoas foram chamadas, então, para essas sedes, essas 4 sedes que nós entregamos agora no mês passado, para que pudesse realizar essa competição. Então ela dependeu muito do legado de conhecimento que pessoas como eu já tiveram essa experiência anterior nesse tipo de realização de evento. Tá certo. E qual foi a satisfação ver esse evento acontecendo, mesmo sendo de última hora? Eu acompanhei ali o trabalho nas redes sociais, eu vi que até depois do término do evento postavas ainda. Tu estivesse em Goiânia, é isso? Isso. Então, como foi essa sensação de estar ali no comando e diante desses desafios todos, no final, ver tudo dar certo? É claro que para fechar com chave de ouro, o Brasil deveria ter sido campeão, aí seria o ápice, mas você está ali como técnico, não tanto como alguém só com coração, né? Mas fala para nós um pouco desse desafio que foi, até na final também já teve público, enfim. Como você viu, faz essa avaliação da Copa América no Brasil de última hora? Muitas vezes, Márcio, a gente termina o jogo sem saber o resultado. Tá? Porque a gente está muito mais preocupado com que tudo dê certo, que nada, segurança, convidados especiais, no caso o presidente da Conmebol esteve 2 vezes em Goiânia com a sua comitiva, né? Então a gente está muito mais preocupado com isso. Foi um desafio grande, foi muita coisa para ser feita em muito pouco tempo, né? E tivemos a grata felicidade de que Goiânia foi uma das melhores sedes, onde não ocorreu problema. Todas as seleções que por lá passaram tiveram uma passagem muito boa, o gramado estava maravilhoso. E acho que o principal desafio, além desse tempo muito exíguo para fazer a realização desse evento, foi a novidade, né, de uma área funcional que nós não tivemos nos outros eventos, que era o Comitê de Controle Covid. Então acho que isso foi um desafio muito grande. Nós tínhamos as seleções testadas no hotel a cada 48 horas com RT-PCR, isso tudo custeado pela Conmebol, e as pessoas que trabalhavam no estádio, por exemplo, em Goiânia nós tínhamos aproximadamente 700 funcionários por jogo, entre contratados diretos e indiretos, mesmo sem público, é um volume muito grande de pessoas que entregam a competição.
nós tínhamos a testagem de RT-PCR num laboratório que foi montado dentro do estádio. Essas pessoas eram testadas 48 horas antes da partida. Nós tivemos um índice de contaminados de aproximadamente 0,4%, que é um índice muito pequeno. Essas pessoas todas contaminadas não desenvolveram sintomas graves, foram sintomas leves, e todas eram tratadas e cuidadas conforme um protocolo muito rigoroso. Então, além da questão da competição, que era um desafio muito grande para ser feito em muito pouco tempo, nós tínhamos ainda esse comitê de controle Covid que atuava ainda no dia a dia com todas as orientações dos protocolos sanitários, com o uso de máscara, álcool gel, higiene, distanciamento, enfim. Então isso foi, digamos assim, a cereja do bolo para deixar as coisas um pouquinho mais difíceis, ainda um desafio que o brasileiro gosta. É um desafio, né? E falando veja só a importância, saindo um pouco da nossa entrevista, mas o Luciano Elias falou, né? Protocolo, né? Que é distanciamento, álcool gel, máscara e vacina também, né? Vacina também, todos os atletas e comissões que participaram da competição foram vacinados, e a Conmebol ainda entregou alguns milhares, não vou saber o número exato, eu sei que Goiânia me parece que foram 20 mil vacinas, né, doadas para a comunidade local que receberam os jogos. Então veja, você que está nos assistindo, não fez a vacina ainda e tem a oportunidade de fazê-lo, não deixe para depois. Ano passado teve um momento importante quando surgiu a situação do Covid. E um dos jornais mais importantes do Brasil, o Globo, inclusive, fez uma entrevista com o senhor tratando ali sobre essa situação das Olimpíadas de Tóquio, né? Sobre a transferência. Assim como outros tantos jornais do Brasil lhe procuram para entrevistas. Naquele momento você já tinha colocado um pouco sua opinião e a entrevista está indo justamente agora nessa semana que as Olimpíadas acontecem e foram transferidas. Qual foi sua visão na época e como você vê hoje o início das Olimpíadas? Essa entrevista saiu no jornal Globo do Rio de Janeiro, se não me engano foi em maio de 2020, sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos numa situação completamente atípica, né, perante uma pandemia onde as incertezas eram muito grandes, e na época o que nós tínhamos posto como um grande desafio seria alterar todos os contratos feitos para a execução dos Jogos. Então, eram inúmeros leitos de hotel para receber uma população muito grande que iria para os Jogos Olímpicos, tinham passagens aéreas, tinham tickets de ingresso de jogos vendidos, comercializados, tinham prestadores de serviço de alimentação, de limpeza, de bebida, uma série de questões, contratos que deveriam ser renegociados, o que poderia onerar muito na época e era um desafio muito grande, e inclusive o uso das instalações destinadas aos jogos posterior aos jogos, como por exemplo a Vila Olímpica, que normalmente depois dos jogos elas são vendidas para as pessoas comprarem os seus apartamentos e morar na Vila Olímpica. Então também o Broadcast Compound, que é onde ficava todo o complexo de mídia, já estava alocado para posterior aos jogos. Então este na época era o grande desafio e se pensava e se discutia, e foi uma questão que eu levantei também, sobre a possibilidade de cancelamento dos Jogos Olímpicos, o que se manteve até um passado muito recente, com a questão da dúvida da vacina, do contágio, e tentou-se achar soluções que diríamos assim que é um meio termo, que então é a realização dos jogos sem a presença de público, né? Então isso até muito pouco tempo se falava, mas e se manteve. Então era de fato a grande dúvida sobre o manejo e o comportamento da pandemia em nível mundial, num local que iria concentrar pessoas de várias etnias que poderiam aí contaminar e se contaminar com cepas diferentes. Então um cenário atípico que na época nos chamou muito a atenção. Foi uma decisão acertada do Comitê Olímpico Internacional em não realizar os jogos no ano passado, e vamos torcer para que ele se realize e que tenhamos aí o mínimo de prejuízo possível. Começa agora então os Jogos Olímpicos. Antes da gente voltar um pouquinho mais para a sua carreira, ano que vem tem Copa do Mundo no Catar. Já há alguma preparação? Já estás pensando em alguma parceria, em atuar? Como fica uma pessoa tão vista hoje no mundo esportivo, como é o seu caso, já quando se trata uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, sempre tem alguém procurando, sempre acontece alguma situação já prevendo. Eu acho que o grande sonho que a gente falasse, a cereja do bolo é estar trabalhando ali, mas também estar participando, colaborando.
e você acabou se habituando, né, com esse tipo de evento. Ano que vem tem Copa do Mundo, e aí? Na verdade, hoje eu exerço funções, digamos assim, da alta gestão esportiva, tanto em relação à FIFA, Conmebol, o Comitê Olímpico Internacional, quanto a clubes também, né? Eu recentemente fui executivo de administração de um clube de Série A no Brasil, que é também um trabalho um pouco mais perene, bastante desafiador. Em relação ao Catar, eu já tive convite para ir para o Catar no ano passado. Acabei não aceitando, declinei do convite porque não era uma área de atuação que eu costumo trabalhar, e já estou recebendo também alguns contatos para talvez aí me somar à equipe do mundo inteiro que está no Catar para fazer a realização da próxima Copa do Mundo. Então é um cenário possível, né? Não tem nada certo, estamos conversando aí com algumas pessoas que lá estão já sobre essa possibilidade. Não descarto, mas também não tem nada confirmado ainda. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios da Centro-Sul, Luciano Elias, e também está conosco o Rafael. Rafael, um grande profissional da área de educação física, camaquense, está aqui conosco. E a gente também está conversando também, inclusive nos bastidores, a gente está aqui hoje conversando sobre novas parcerias, inclusive onde a Polônia também está de olho, conversando aqui com o Luciano Elias, na nova geração de atletas que existe no Brasil, inclusive muitos descendentes poloneses, a Polônia também que busca um futebol, se espelhar muito no futebol brasileiro, tem crescido bastante, e há pouco tempo atrás a Polônia inclusive era quase que irrelevante no futebol, mas com o Lewandowski voltou a ter todo um amor, uma esperança na seleção da Polônia, e Luciano também se prepara, quem sabe, para um novo desafio que é a Europa, né, Luciano? Luciano, qual esses momentos rápidos que a gente passou aqui da tua trajetória, quem está nos assistindo, e a gente liga a televisão e vê o futebol ali, parece que futebol é só aquilo, mas tem tanta coisa por trás, como tu disseste, que às vezes a gente nem sabe o resultado, no teu caso, do futebol. Mas para quem busca essa área, o processo qual formação? Começa com a educação física? Qual é o caminho? Acho que isso é importante, tá? Existem várias coisas para falar sobre isso, Márcio. Acho que essa tua colocação é muito pertinente. Essa dúvida é a dúvida de muitas pessoas, né? Em relação à formação, eu posso te dizer que ela é importante, né? Eu tenho formação em educação física, eu tenho uma especialização em esportes com ênfase em futebol. Eu também tenho um MBA em Compliance e Gestão de Risco. Isso já é uma área que já foge um pouco da educação física, mas ela está muito ligada à gestão. Eu concluí um mestrado na URGS no ano passado e estou fazendo um doutorado na URGS agora, estudando questões relacionadas aos treinadores brasileiros. Então, o que eu quero dizer com isso? As formações, elas não podem ser interrompidas ao longo da nossa trajetória. Quanto mais nós buscarmos, né, o conhecimento, a gente tem uma tendência de fazer entregas melhores ao longo da nossa trajetória. E, além disso, acreditar, né? Que eu posso chegar lá. Então, os caminhos além das formações, eu diria que é a coragem, né? A gente tem inúmeras pessoas que trabalham hoje na alta gestão, por exemplo, de mega eventos esportivos, que iniciaram sendo voluntários. Então, pessoas e são muitos voluntários, né? As pessoas se predispõem a ir para um país, fazer um pagamento, não foi o meu caso, né? Fazer um pagamento de despesa de viagem, por exemplo, mas é um trabalho muito legal, muito sério, com planejamento. Aí no país, por exemplo, recebe a hospedagem, a alimentação, todo o recurso para passar o período lá, já se envolvendo com a organização. A partir disso é convidado para fazer uma posição muitas vezes de assistente ou de analista, aí cargos júnior, pleno e sênior, e vai galgando aí degraus nessa trajetória da gestão esportiva. Mas o importante é começar, né? Com o advento da internet, cada vez mais as fronteiras inexistem e nós estamos muito próximos das pessoas, né? E pessoas que às vezes estão em cidades mais longínquas e pequenas têm totais condições de fazerem participação e entrega nesse tipo de evento. Então eu diria que formação é importante, e também
não é só formação esportiva, tá? Nós temos, como eu já falei, pessoas especialistas em segurança, que fazem a sua entrega na área de segurança e é extremamente relevante e importante. Área de alimentação, de bebida, de limpeza, área de competições, área do marketing, arquitetura, engenharia elétrica, são inúmeras áreas que tem pessoas aí com capacidade para entregar. Então, não só na área esportiva, mas também de outras áreas. Luciano também me presenteou outro dia com um dos melhores cursos de gestão, e ele é coaching. Então eu queria que falasse um pouco o que é o Fute Carreiras, esse processo do qual tu és coaching, e onde ele pode ajudar a vida do pessoal que está começando aí no futebol, mas também não quer investir, e às vezes num grande curso, não que o fute não seja, mas eu entendo que ele é um grande curso, mas muito acessível, né? Mas hoje em dia também a questão dos cursos, da onde surgiu o Fute Carreiras e em que ele pode me ajudar? Quando eu terminei a minha participação como gerente da Copa do Mundo, a FIFA nos pagou um processo de transição de carreira, onde nós realizamos na Lee Hatch Harrison DBM, que é uma empresa líder de mercado mundial, onde eu fui apresentado para as questões de coaching e fui fazer minhas formações também, além do processo de transição de carreira. E encontrei vários links, né, com desenvolvimento de carreira na parte esportiva. Então, o processo de coaching, ele é um processo muito sério. Eu vejo aí muitas pirotecnias, digamos assim, coisas mais mirabolantes. Ele é um processo muito sério, muito que é ancorado numa linha comportamental, cognitivo-comportamental, que vem também da linha da psicologia. E ele pode auxiliar demais na trajetória de carreira, principalmente no que tange a comportamento, né? Então, de fato, nós temos uma tendência a adquirir e querer absorver e comprar aqueles conteúdos técnicos envolvendo a nossa área, e muitas vezes a parte comportamental ela é alijada de um processo e ela está presente no dia a dia. Então, é de uma relevância muito grande. A gente está falando aqui também, o Rafael, que está com a gente aqui, que é um professor que eu admiro muito, aqui de Camaquã, ainda, né? Também concluiu a plataforma, o Fute Carreiras, e também teve essa percepção, e a gente passa a fazer algumas avaliações, escolhas, planejamento, modelagem de carreira, entender o desenvolvimento da nossa carreira a partir de alguns aspectos que muitas vezes a gente não encontra na parte técnica, do conhecimento em si, em relação a determinada área. Então, ele auxilia muito nessa questão de reflexão, planejamento, desenvolvimento, modelagem de carreira, muito no que tange a parte comportamental. E quem quiser adquirir, como é que faz? Redes sociais, a gente passa algum link, Nós Instagram? ele está disponível num site chamado futecarreiras.com.br. Vai estar aqui embaixo na edição. www.futecarreiras.com.br. Esta operação ela é liberada periodicamente, ela não está full time, né, aberta para compra. Então nós fazemos alguns períodos de anúncio que ele vai ser aberto. No momento ele está fechado, acredito aí que mais se não me engano são 2 meses daqui para frente. Nós estamos no mês de julho, daqui a uns 2 meses mais ou menos nós teremos uma nova edição aberta. E quem quiser te seguir em alguma rede social, como é que faz? Instagram, Luciano Elias _oficial, e no Facebook, Luciano Elias. E antes de encerrar ainda, temos assunto para falar dias, mas teve um momento importante da tua vida também aos torcedores do Internacional, né? Tu trabalhasse ali mais próximo do Internacional lá no início da tua carreira, que tu dissesse, mas teve um segundo momento, né? Onde o Internacional atravessava uma crise e tu também chegasse ali para ajudar a reorganizar a estrutura do time. Como foi essa experiência com ver ali que chegasse num momento difícil e conseguir depois entregar um clube melhor que hoje está disputando vários títulos? Na verdade, eu trabalhei no Internacional 8 anos, sendo 4 temporadas distintas, aproximadamente 2 anos cada temporada, sempre retornando em funções diferentes. E a minha última passagem se deu início em 2017, posterior à gestão de um presidente Vitório Pífero, que isso é publicizado, né? Passou por uma série de investigações do Ministério Público, e eu permaneci até o ano de 2020.
fazendo todos os ajustes na parte administrativa do clube e na parte da operação de jogo, dando todo o suporte para o futebol, nas áreas de RH, suprimentos e compras, TI, operação de jogo, central de atendimento ao sócio, enfim, toda a parte administrativa, operacional do Esporte Clube Internacional, tanto do profissional quanto das categorias de base e também da gestão do estádio Beira-Rio. Então foi uma experiência complexa e intensa, porque nós tivemos que implementar inúmeros processos e mudar uma série de coisas no clube que eram necessárias. Luciano Elias é o nome, então, aqui que está conosco nessa bela entrevista, trazendo tantas informações. É claro que se eu não falasse no Internacional, o nosso editor aqui, Gabriel, estaria brigando conosco, porque é o único colorado que tem aqui, né? Mas uma pergunta, para quem trabalha tanto com futebol, é possível sentar na frente de uma TV e torcer para um time de futebol? Bom, primeiro torcer, a gente não torce, né? A gente acaba não tendo... As pessoas brincam para mim, mas tu torce pro Grêmio ou pro Inter? Olha, eu sempre torço ainda pro Zequinha de Porto Alegre. A gente tem um grenalismo muito forte no Rio Grande do Sul, isso é uma marca nossa do gaúcho, e a gente acaba... Pelo trabalho, pela rotina, aquilo se torna uma coisa tão normal para nós que a gente acaba não tendo mais essa preferência clubística, né? E de fato é normal. Os eventos, como tu mencionaste já, eu tive por várias vezes do meu lado o Messi, o Neymar, o Di Maria, o Joaquim Low da Alemanha, todos esses astros a gente convive no vestiário durante a entrega de uma partida e a gente trata normalmente, não tem aquela tietagem, que é aquele apreço, né, do ídolo e nem aquela torcida pelo clube. Então a gente entra aí num modus operandi e vai numa velocidade de cruzeiro que é tudo dentro de uma normalidade. Né? Luciano, teu tempo está terminando e ele é muito precioso, eu sei que teus compromissos te chamam, mas eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem final para quem está nos assistindo, toda a região Centro-Sul, onde também tu trabalhasse, para quem quer ser um profissional da tua área, para quem assiste os jogos e não sabia de toda essa estrutura, para quem também torce por mais pessoas assim, para que nós possamos de fato aí ver o futebol cada vez crescendo. Temos muitas notícias para poder colocar, inclusive tu falaste das novas mudanças do futebol brasileiro que estão acontecendo e que tu acredita serem melhor. Então, para deixar a tua mensagem para todo o pessoal que nos assiste em toda a região, mas também hoje através da internet no mundo, tenho certeza que lá o pessoal da Polônia, a gente vai mandar traduzido lá essa entrevista, o pessoal lá vai assistir também. Então, essa mensagem para todos os nossos internautas que assistem aqui conosco. Eu diria, depois de alguns anos de experiência e independente da área de atuação, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes. Né? Eu acho que a coragem, acho que é uma coisa muito importante, e a curiosidade. A curiosidade ela acaba te levando para alguns lugares que às vezes tu não imagina. Né? Então ter a curiosidade por conhecer novos saberes, novas situações, outras áreas, isso enriquece e nos tira da caixa, né? A gente muitas vezes fica em box a partir de somente uma área do conhecimento. Eu acho que a curiosidade leva a gente para alguns caminhos que são bastante felizes e nos possibilitam algumas oportunidades interessantes. Então eu diria isso, acho que coragem e curiosidade. Tá certo, pessoal? Luciano Elias, eu falei com o Luciano Elias, as redes sociais do Luciano, sigam este homem e vejam a grandeza do nosso futebol brasileiro aí que passa muito pelas mãos do Luciano Elias. A vocês gratidão, sigam nas redes sociais centrosulrs.com.